Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por essa semana que se acabou e por este final de semana que se inicia. Te louvamos pela oportunidade que nós temos de viver e com a nossa vida honrar e glorificar o Teu santo nome. Dá-nos um final de semana tranquilo, feliz e abençoado. Abençoa de maneira especial agora o meditar da Tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 29 a 34, que diz assim: E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, dois macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não o deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Estimado irmão e irmã, em muitos jogos dos campeonatos de futebol pelo mundo, vemos que de repente começa uma briga e uma multidão começa a quebrar tudo e todas as pessoas que estão à sua frente. A mente humana é manipulável, sobretudo quando tem pessoas hábeis e inescrupulosas incentivando a bagunça. O interessante é que uma pessoa sozinha pode ser boa e tranquila, mas quando está junto de uma multidão quebrando tudo, ela entra na onda e também quebra tudo o que vê pela frente. Muitas vezes, a multidão nem sabe o porquê está acontecendo aquela briga, mas todos estão unidos no mesmo propósito: quebrar tudo e todas as pessoas que estão à frente. Assim estava a multidão em Éfeso. Uma multidão foi incitada a se revoltar e causar um grande tumulto na cidade por um homem chamado Demétrio. Ele era vendedor de estátuas pequenas do templo da deusa Diana, cujo templo pagão ficava na cidade, e muitos iam ali para adorar essa deusa e compravam esses objetos vendidos como se fossem sagrados, e dava muito lucro para ele. Quando o apóstolo Paulo falou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo por amor ao ser humano pecador, que ele sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus pelos pecados de todos os seres humanos, morreu e ressuscitou, vencendo o diabo, a morte e o inferno, e dá de graça e por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna para todos os pecadores que se arrependem de seus pecados, creem em Cristo como seu Senhor e Salvador e querem viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Como fruto desta fé, a venda de estátuas caiu, porque as pessoas deixaram de adorar a deusa Diana e passaram a adorar Jesus. A diferença entre Diana e Jesus era que essa era mais uma deusa do panteão de deuses que eles temiam e tinham de adorar e servir, senão esses deuses, como os seres humanos, ficariam com raiva e castigariam o ser humano. As pessoas adoravam estes deuses por medo do castigo. Jesus, ao contrário, é o Filho de Deus que nos ama, e em vez de querer que nós o sirvamos, ele veio ao mundo e nos serviu com a sua vida e morte na cruz.
Em vez de querer que nós façamos alguma coisa para Ele, Jesus fez tudo por nós na cruz e nos presenteou com a salvação eterna. O ser humano não coopera e nem faz nada para ser salvo. A salvação eterna é realizada por Deus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, como diz Romanos 3:28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. E Efésios 2 também explica a salvação assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Esse Demétrio, por causa da possibilidade de cair os seus lucros, fez uma multidão causar um tumulto muito grande, irem até o teatro, onde eram discutidos os assuntos da cidade, e estavam prontos para julgar e até matar os cristãos, especialmente Gaio e Aristarco, que estavam com Paulo. Paulo estava mais afastado da multidão e da confusão, e foi avisado para não se aproximar, porque a multidão estava pronta para matar. Chamaram à frente um tal de Alexandre, que ninguém sabe direito quem era, mas era um cristão. Ele tentou explicar à multidão quem era Jesus, o amor de Deus em Cristo, a salvação pela fé, o perdão dos pecados. Mas por mais que ele tentasse falar, por 2 horas, aquela multidão ficou gritando a mesma frase: viva a grande Diana de Éfeso. Estimado irmão e irmã, temos personagens interessantes na história narrada hoje em Atos. Temos o apóstolo Paulo e os outros cristãos que não estavam fazendo nada de errado e nem incitando o povo a nada. Eles apenas estavam falando de sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem quisesse crer, tudo bem. Quem não quisesse crer, tudo bem também. Temos Demétrio, que não pensava em nada além do dinheiro da venda das estátuas que ele produzia. Era uma pessoa materialista que fazia qualquer coisa por dinheiro. Temos a multidão, que é manipulável e estava lá dentro do teatro sem nem saber o porquê estava lá, e gritava sem parar somente porque todos estavam gritando a mesma coisa. Temos a deusa pagã Diana, que era adorada pelos cidadãos de Éfeso. E temos Jesus Cristo, o centro da mensagem de Paulo e de todos os cristãos do mundo. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo movido por amor para salvar todos os seres humanos do pecado, do diabo e do inferno, e dar para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O grande problema de Demétrio e de todos os que lideravam o culto a Diana era que as pessoas, pela pregação do apóstolo Paulo e de outros cristãos, se davam conta de que esse culto a Diana, bem como qualquer outro culto a deuses inventados pelos seres humanos, eram falsos e não auxiliavam o ser humano em nada. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A salvação vem somente pela fé nele. Isso acabava com os lucros e ganhos dessa liderança. Você acha que o mundo mudou muito, estimado irmão e irmã? No mundo tem pessoas com as mesmas características das pessoas que estavam em Éfeso no texto de hoje. Tem os materialistas, que só pensam em dinheiro e bens materiais. Tem os idólatras, que confiam em qualquer coisa inventada por eles mesmos. Tem os que não querem saber de nada com nada, não creem em nada, não têm nada, não se importam com nada e vivem uma vida vazia.
Tem os deuses pagãos e falsos, que geralmente mais ameaçam e exigem do que crer neles, do que ajudam. Tem Jesus Cristo e os cristãos, que continua de braços abertos dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus não impõe, não ameaça, não exige. Jesus Cristo ama o ser humano a tal ponto de sofrer na cruz pelos pecados dos seres humanos, morrer e ressuscitar, dando de graça e por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna para todos os seres humanos. Pensando logicamente, é loucura crer em outras coisas para a nossa salvação e felicidade além de Jesus Cristo. É loucura viver uma vida materialista focada somente no dinheiro, porque não iremos levar nada deste mundo quando morrermos. Tem os cristãos, que continuam vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus. Eles são felizes, porque conhecem e confiam em Cristo e vivem uma vida feliz, porque vivem o que diz a palavra de Deus. A multidão continua aí no mundo gritando: viva o pecado e os deuses falsos e pagãos. Que nós cristãos continuemos firmes em nossa fé, que coloquemos as nossas vidas e a vida de nossas famílias nas mãos de Jesus, que deixemos Jesus cuidar de nós, que tenhamos a certeza de que, mesmo indo contra a multidão e o mundo, quando morrermos, vamos para o céu, o que é incomparavelmente melhor. 1 Coríntios 16, 13 e 14 diz: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor sempre é o nosso bom pastor, que está cuidando de nós, que está nos conduzindo por este mundo, que está nos abençoando, protegendo e amparando. Que nós possamos confiar sempre em Ti, viver uma vida comprometida contigo, com a Tua palavra, com a oração e com a igreja, e que possamos, a exemplo do apóstolo Paulo, testemunhar a nossa fé para todas as pessoas deste mundo, para que eles também possam crer em Cristo e serem salvos. Que a Tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.